Mais um capítulo do Super Silhouette e hoje a gente vai além dos limites. Nós vamos falar de embalagens com tamanhos maiores, utilizando a Silhouette Camel. Isso mesmo, para que ficar na embalagem pequenininha quando a gente pode fazer coisas bem maiores utilizando a nossa máquina? Logo depois da vinheta eu vou mostrar uns truques bem bacanas para vocês. Quando a gente fala de recortes de embalagens na Silhouette, ou a gente está falando habitualmente do 30 por 30, que é aquela folha de scrap normal, ou a gente está falando do tamanho A4 quando a gente está falando de print cut. Quando a gente fala do print cut, a gente tem normalmente resultados deste tamanho, extremamente pequenos, delicados. Só que a gente não pode e nem precisa ficar só restrito a esse tamanho. Utilizando a base maior, aquela base 30 por 60, a gente pode fazer recortes maiores. Seja só recorte, seja print cut. Quando a gente fala de recortes maiores, a gente está, obviamente, falando de uma impressão maior. Então, se você não tem uma impressora A3, você vai ter que obrigatoriamente recorrer a uma gráfica. Existem, pelo Brasil, inúmeras gráficas rápidas que fazem esse trabalho, ou gráficas digitais, que vão imprimir para você o seu trabalho no tamanho A3, por exemplo, que é um tamanho consideravelmente grande. Quando a gente faz um recorte no tamanho A3 direto, a gente vai ter um resultado um pouco maior. Acho que aqui dá para vocês compararem o resultado, o tamanho de um recorte normal e de um recorte A3. Mas, se você quiser ir além, e essa é a ideia do vídeo de hoje, a gente pode cortar o arquivo, a nossa caixa ou a nossa sacola, no nosso caso, em, por exemplo, 2 etapas. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse trabalho utilizando o Silhouette Studio de uma forma extremamente simples, uma forma extremamente racional, sem desperdício e muito prática. Vamos ali no Silhouette Studio olhar como que é este processo. Aqui no meu Silhouette Studio, eu estou exatamente com uma sacola, como eu mostrei para vocês, preparada no tamanho 30 por 30. Eu deixei as marcas de registro aqui. Se eu fosse só cortar, obviamente eu desabilitaria. A gente vê isso muito no meu curso básico, que eu dou junto com a Priscila, o Super Silhouette Sem Segredos, módulo básico. Aqui eu poderia cortar de um papel que eu quisesse. Já se eu quisesse agregar o print cut, uma personalização, eu ativaria aqui a marca de registro e obrigatoriamente teria que imprimir em 30 centímetros de largura. Como eu não tenho uma impressora maior do que uma A4, eu teria que mandar isso para uma gráfica. Já que eu vou mandar para uma gráfica, talvez a grande estratégia seja aproveitar o máximo possível o tamanho do papel. Então, eu vou mudar aqui para o tamanho de papel A3, e na sequência eu vou mudar a minha base. Eu mostrei agora há pouco para vocês a base 12 por 24, aquela base maior que é de 30 centímetros por 60. Aqui, se vocês repararem, eu posso girar o meu arquivo e deixar ele consideravelmente maior para ter um resultado como aquela segunda sacola que eu mostrei para vocês. Eu vou segurar aqui e vou expandir o arquivo o máximo que eu puder. Aí eu vou fazer aqui a minha personalização, respeitando todas as configurações e restrições que a gente já conhece do Silhouette Studio com relação às marcas, aos limites, às margens de impressão e às margens de recorte. E aqui eu poderia mandar esse arquivo para a gráfica, lógico, personalizado. Eu vou fazer uma personalização muito simples, né, só para a gente ter uma ideia. E pronto, eu mandaria aqui para a gráfica, no imprimir, utilizando ali o nosso conhecido BuzzZip PDF, e depois eu recortaria o mesmo arquivo. Só que eu não quero isso, eu quero aproveitar mais, eu quero uma caixa maior, uma sacola maior. Então, qual que é a dica aqui? Eu vou trazer aqui para fora da área e quero que vocês olhem comigo isso daqui.
A nossa sacola, se vocês repararem, assim como todas as caixas regulares, normalmente dois lados dela vão ser iguais aos outros dois lados em questão de medidas. Eu vou girar essa daqui e vou deixar do jeito certo para a gente poder entender. Este quadrante aqui, ele é praticamente igual a este, e este quadrante é igual a este. Então, por que não utilizar a ferramenta de faca e cortar aqui a nossa sacola e ter duas partes iguais a essa? Esta emenda aqui, ó, que eu estou apontando com o mouse, ela vai servir para a gente juntar as duas partes da sacola. Então vou utilizar aqui a ferramenta de faca, a linha reta, vou segurar o Shift aqui e meio que no olhômetro eu vou fazer um corte aqui. Não ficou preciso, mas dá para vocês entenderem e daqui a pouco eu vou abrir o arquivo certo. Mandaria para a gráfica parte 1 e parte 2 para depois montar. Eu vou mostrar para vocês agora fora do estúdio o nosso arquivo já impresso na gráfica e personalizado para vocês entenderem o que a gráfica devolveria para a gente. Como mostrei lá para vocês, a gráfica devolveu para mim a primeira parte e a segunda parte da nossa sacola. Então eu tenho um arquivo idêntico, este eu vou utilizar como verso, a parte de trás da sacola, e este como a parte da frente da sacola. Repare que até agora a única coisa que eu fiz foi ampliar o papel, ampliar a nossa área de trabalho, cortar o arquivo em duas partes utilizando a ferramenta mais simples possível, que é a ferramenta de faca, e preparar o arquivo para gráfica. Como que eu preparei? Arquivo, imprimir, gerei um PDF e mandei para uma gráfica. Esse material eu tenho que agradecer ao nosso parceiro, a Lavoro, que gentilmente fez a parte de impressão para a gente e é o nosso parceiro. Tá certo? Agora o que eu vou fazer? No passo seguinte, eu vou colocar isso na base e a gente vai ver juntos que a Silhouette, ela reconhece as marcas de registro mesmo no tamanho A3. Então tem gente que fala, a Silhouette não reconhece marcas de registro em papel escuro ou não reconhece marcas de registro em papéis grandes. E isso é um mito, assim como aquele das marcas de registro que a gente viu no vídeo anterior. Então eu vou mostrar para vocês agora esse material cortando na Silhouette. Aqui no notebook a gente tem o nosso arquivo configurado na página 3 com a base 12 por 24, da exata maneira que eu mandei para a gráfica. Vou vir nas configurações de corte. O meu arquivo aqui é um arquivo onde as linhas de vinco foram substituídas por linha reta, então tem uma diferença na questão da espessura, que ela só vai marcar, não vai cortar. E eu vou utilizar aqui a configuração da cartolina texturizada, porque meu papel é um pouco mais grosso. Simplesmente eu vou clicar em enviar para a Silhouette para ela fazer a leitura das marcas de registro e iniciar o corte. Lembrando que lá na minha máquina eu já estou com papel colocado na base 12 por 24 e colocado na máquina. Feita a leitura das marcas de registro, a máquina vai começar a fazer o meu corte da minha sacola. Primeiro o vinco, como eu coloquei ali, e depois o recorte. Rápido, prático e eficaz. Da primeira parte, nós vamos colocar a segunda para cortar no mesmo esquema. Agora é hora de cortar a frente da nossa sacola. Eu abri o mesmo arquivo que eu já tinha mandado para a gráfica e simplesmente vou clicar no enviar para a Silhouette, respeitando as mesmas configurações de corte que eu utilizei no arquivo do verso da sacola que a gente acabou de cortar. Lógico, sempre eu gosto de verificar se está tudo certo e vou mandar para a Silhouette.
Novamente, a máquina fez a leitura das marcas de registro com extrema precisão, está fazendo os vincos para a gente, e na sequência ela vai começar o corte. Corte feito, eu quero só que vocês observem uma coisa bem importante, que esse arquivo ele foi feito sem sangria, e mesmo assim, num papel enorme, a máquina cortou com uma precisão impressionante. Eu estou tirando até do jeito errado aqui, a gente sabe que esse não é o jeito, mas reparem que a nossa sacola, ela tá, eu vou tirar do jeito certo, para não amassar, né? E para ninguém falar que eu estou fazendo, que eu ensino uma coisa e faço outra. E olha, o arquivo ele está sem nenhuma margem branca. Perfeito, do jeito que está na tela, sem sangria. Agora, qual o trabalho que a gente tem? Simplesmente colar. Eu vou colar e vou mostrar para vocês os 3 tamanhos. O tamanho A4 normal, que a gente faz utilizando a nossa impressora doméstica. O A3 cortado de uma vez só. E esse A3, essa ideia do A3, esse projeto do A3 que a gente cortou em 2 etapas. Já já eu mostro para vocês. Curioso para saber os tamanhos que ficaram nas sacolas? Então vamos lá. Essa daqui é a sacola menor, que a gente cortou exatamente no tamanho A4. Repararam o tamanho? Agora vou mostrar para vocês aquela que a gente cortou no A3 de uma vez só. Visualmente a gente já repara que ela é bem maior. Vamos ver na régua. Agora, vamos pegar a nossa caixa maior, aquela caixa que a gente cortou em 2 etapas para ver a grande diferença da brincadeira. Vamos colocar ela aqui. Eu amassei um pouco a alça na hora de pegar, mas dá para vocês verem o tamanho dela. Vamos pegar a régua aqui e vamos colocar do lado dela. Visualmente, vocês viram que com a silhuete e a base estendida, a gente consegue fazer coisas maiores. Então, por que não usar e abusar da base maior? Esse truque é muito simples de ser feito, te dá maior rendimento de trabalho, te dá um trabalho diferenciado e, óbvio, um trabalho que você pode, no personalizado, acrescentar no seu portfólio. Espero que tenha gostado da dica, espero que continue acompanhando o canal Super Silhouette. A cada semana a gente está entrando com dicas novas. E para você que gostou e quer fazer um curso presencial São Paulo, Campinas ou Santo André, nossa agenda de cursos está sempre disponível. A gente sempre tem cursos aos sábados, às quintas e às terças em locais diferentes. Maiores informações, na descrição do vídeo você vai encontrar a nossa agenda de cursos sempre atualizada, tá bom? Siga a gente, se inscreva no canal e continue trabalhando bastante, porque Silhouette sempre é super. Até o próximo vídeo.